E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, Uma Segunda Chance. Quando o filme acabou, as meninas estavam todas com cara de choro, mas sorriram mesmo assim pelo final feliz que só um filme da Disney poderia dar. Obrigado, Harry. Hermione exclamou e o abraçou de seu assento. Essa foi a melhor surpresa que você já nos deu. Houve um coro de agradecimentos das outras senhoras e de Neville, que sorriu alegremente também. Isso foi muito melhor do que aquela coisa da Buffy. Lila exclamou. Eu gostaria que pudéssemos mostrá-lo aos outros alunos. Haveria uma debandada para sair da Europa para que pudessem encontrar seus príncipes e princesas e voar em tapetes mágicos. Susan disse com uma risadinha. De repente, foi uma ideia tão romântica. Por que os tapetes voadores são proibidos? Perguntou Daphne. Ela se sentia da mesma forma, tanto quanto todos os outros. Eu acho que tem algo a ver com tapetes sendo considerados artefatos trouxas. Harry disse. Isso é estúpido. Hermione disse. Os trouxas também usam vassouras. Isso mesmo. O que torna os tapetes mais trouxas do que as vassouras? Lila exclamou. As outras garotas concordaram. Podemos mostrar isso para mais alunos? Perguntou Susana. Ela podia imaginar a reação de alguns de seus colegas de casa à ideia de um cinema. Vou precisar mostrar um filme aos professores primeiro. Harry disse. Algo que eles vão gostar, mas também é adequado para crianças. Existem filmes que as crianças não podem assistir? Perguntou Pansy. Oh sim. Hermione disse instantaneamente. Existem todos os tipos de gêneros. Tudo, desde fantasia a documentário. Com restrições de idade e tudo. Harry concordou com a cabeça. Um dos filmes que ele havia adquirido recentemente era Instinto Selvagem. Ele provavelmente não estaria mostrando isso, mesmo para o 7º ano. Provavelmente apenas frustraria as crianças fazendo coisas que realmente não deveriam acontecer em uma escola e, como resultado, fecharia o cinema. Ele não tinha certeza se o mundo mágico estava pronto para algo assim. Ele pode montar um cinema para os lobos, no entanto. Ele suspeitava que eles seriam mais mundanos e seriam capazes de tolerar algo tão flagrantemente sexual. As meninas logo estavam conversando sobre o filme novamente e o estudo em grupo de estudos foi logo esquecido enquanto caminhavam para o salão principal para jantar. Todos foram para suas mesas separadas, mas não podiam falar sobre o projeto de Harry, então Harry, Hermione e Neville começaram a falar sobre o quão legal seria um tapete voador. Durante o jantar, Harry ignorou todos os olhares. O boato de Hogwarts deve ter estado muito ativo hoje. Ele logo foi abordado por McGonagall. Sr. Black, posso falar com você depois do jantar, por favor? Claro, professora. Harry disse, pensando que ele poderia saber do que se tratava. Ele esperou o jantar terminar e seguiu McGonagall para fora do corredor e para o escritório dela. No momento em que a porta foi fechada, a figura maternal o agarrou em um abraço. Quando soube o que aconteceu, quase decidi ir ao Largo Grimmauld à procura de Sirius e Remus. Obrigado por trazer as meninas de volta. Não é um problema, tia Min. Harry disse, abraçando a mulher de volta. Eu não poderia deixá-los lá como estavam, afinal. Como você sabia que deveria ir procurá-los? Ela perguntou. Como você sabia que eles eram personificados? É um pouco de uma história. Harry disse quando ela o soltou e deu a ele um olhar que dizia que ele não sairia de seu escritório até que ela soubesse de cada detalhe. Então ele disse a ela. Imperiusser na estação? McGonagall exclamou. A pobrezinha deve ter ficado apavorada o tempo todo. Eu não vou discutir com você sobre isso. Harry disse. Pode ser uma boa ideia levá-la a um curador mental, para suavizar os acontecimentos. Você pode estar certo. McGonagall assentiu. E você foi capaz de se livrar da maldição facilmente? Eu tive treinamento, na minha vida anterior. Harry deu de ombros.
Maud pode ter sido uma farsa, mas ensinou muito bem. Eu precisava agir de forma controlada, para que pudéssemos descobrir o que estava acontecendo. E os lobos simplesmente sabiam que estavam lá? McGonagall perguntou. Eu deixei Remus e Sirius saberem que eu estava sob o controle de alguém 2 semanas atrás. Harry deu de ombros. Eles me questionaram e perceberam que eu estava no controle o suficiente para lhes dar pistas e planejar tudo. Acho que Aberforth também estava envolvido, já que permitiu que Sirius se escondesse atrás de seu bar. E eles não me contaram. Ela disse com os olhos semicerrados. Eu poderia ir visitá-los de qualquer maneira. O que você teria feito? Harry perguntou. Você percebe que se eu não tivesse feito o que fiz, ela poderia simplesmente ter desaparecido e aparecido em algum lugar em uma vala, certo? McGonagall ferveu um pouco, antes de fechar os olhos e contar até 10 tudo bem. Mas eu não tenho que ficar feliz com isso. E seus tios vão me dizer no futuro se algo assim acontecer. Mesmo que eu deva me controlar, não gosto de ser mantido fora do laço. Eu entendi aquilo. Harry disse. E obrigado por sua preocupação, mas acho que agora essas garotas devem ser seu foco principal. Eu já disse antes, posso cuidar de mim mesma. McGonagall suspirou e acenou para ele. As meninas pediram que você as visitasse, para agradecer. Eu não acho. Você irá falar com eles, Harry. Ela insistiu. Eles são frágeis e você provavelmente é o único homem em quem eles confiarão por um tempo. Não os quebre ainda mais. Harry voltou para sua sala comunal, esquecendo-se de dizer a McGonagall que o projeto estava completo. Hermione, Lila, Parvati e Neville estavam esperando por ele, mas não pareciam preocupados desta vez. Eles sabiam que Harry e McGonagall eram próximos. Oi, pessoal. Harry disse. Acho que ela queria perguntar sobre o seu dia? Hermione perguntou, não querendo dizer isso em voz alta, já que ainda havia muitas pessoas na sala comunal. Ela não precisava ter se incomodado, já que todas as cabeças estavam olhando para ele, assim como fizeram no jantar. Sim, Harry. Fred perguntou. Como foi o seu dia? George perguntou. Porque ouvimos alguns rumores interessantes. Fred disse. Aparentemente você salvou 3 garotas. Voou sem vassoura. E tudo isso dentro de 1 hora do início da visita a Hogsmeade. Interessante. Harry disse. Eu também não lutei contra um grupo de comensais da morte enquanto liderava um grupo de lobisomens? Não tanto quanto ouvimos. Fred disse facilmente. Mas você nunca sabe no que os alunos vão acreditar amanhã. George acrescentou, enquanto os 2 gêmeos sorriam para ele. Jogue um dragão lá dentro, se quiser. Harry disse. Vai completar a história muito bem, eu acho. Mas eu vi você. Rony exclamou. Você voou bem em cima de mim quando saiu da escola. Nós vimos você também. Dean Thomas acrescentou, apontando entre ele e Seamus Finnegan. Aqueles 3 se tornaram próximos, e Harry estava feliz por Ron não estar sozinho. Sério? Tem certeza que viu o que pensa que viu? Harry perguntou, enquanto fazia uma ilusão de si mesmo sobre si mesmo e desiludia seu corpo real. A ilusão avançou e disse, porque aqui em Hogwarts, as coisas nem sempre são o que parecem. Ele avançou para Dean, que se levantou e recuou, mas a ilusão continuou andando e enquanto cada cabeça a observava, Harry tornou-se visível novamente, assim como a ilusão passou por Dean, que caiu quando desapareceu. Já ouvi falar de coisas estranhas. Harry disse e todas as cabeças viraram para ele. Você tem que nos ensinar como fazer isso. Fred exigiu. É mágico, Fred. Harry disse. Você faz isso com poder e foco. Se você pedir com educação, tenho certeza que Flitwick poderia te ensinar 1 ou 2 coisas. Hermione riu, quando viu Dean cair, e logo os do grupo de estudo estavam rindo com ela. Então o resto da casa começou a rir quando a brincadeira óbvia de hoje cedo ficou clara para todos. Não iria durar, no entanto. Mas você resgatou 3 garotas durante a visita a Hogsmeade. Percy apontou. Harry suspirou. Eu encontrei 3 garotas inconscientes, sim. Ele disse. Eu não queria falar sobre isso porque as meninas provavelmente vão querer manter seus assuntos privados.
Vou pedir a todos vocês que não os incomodem com perguntas. Houve um silêncio repentino e ninguém se mexeu quando Harry ficou sério. Estou limpo? Ele perguntou baixinho. De repente, houve muitos acenos afirmativos. Ótimo! Se você mantiver sua palavra e não incomodar as meninas, terei uma surpresa para todos vocês no próximo fim de semana. De repente, houve um sussurro animado e sorrisos por toda parte. Harry não tinha notado quando ele ganhou a habilidade de controlar a casa inteira com apenas algumas palavras e um pouco de encorajamento, mas ele não reclamaria se isso trouxesse um pouco de paz para as meninas, quando elas voltassem. Eles eram todos grifinórios do 7º ano, então sua ausência foi notada, mas não era incomum para os mais velhos sair com os amigos até pouco antes do toque de recolher. A noite começou a diminuir e Harry estava cansado, então ele se retirou para seu quarto. Ele ligou para Sirius e Remus, que confirmaram que tudo ainda estava bem. Harry obedientemente disse a eles que McGonagall esperava que eles contassem a ela no futuro se soubessem de algo que estava acontecendo, especialmente como o que havia acontecido, e os alertou para ficarem atentos. Ela não estava de bom humor quando ele a deixou. Sirius zombou, mas depois perdeu um pouco da cor e o informou que parecia que eles tinham um visitante. Parecia que McGonagall ainda tinha planos de visitá-los naquela noite. Harry desejou-lhes boa sorte e fechou a conexão, antes de se deitar. Seu sucesso recente com os dispositivos de comunicação e o cinema fez com que todo tipo de ideias flutuasse em sua mente. Ele não se considerava um inventor, tendo copiado a maioria de seus dispositivos da tecnologia trouxa. Foi um desses dispositivos que o fez adormecer com um plano para seu próximo projeto. Ele não precisava se preocupar com a xícara. Isso estava nas mãos de Remus e Sirius. Eles aparentemente tinham um plano infalível. Ele estava se perguntando sobre isso esses dias, mas eles não queriam dizer a ele e ele não iria insistir. Eles provavelmente queriam fazer algo vistoso e ganhar algum certo de se gabar no processo. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.